Olá pessoal, quando nós lemos o livro do profeta Daniel, nós ficamos sabendo que na Pérsia e na Grécia existiam principados, como ele mesmo diz lá, o príncipe da Pérsia e da Grécia. Esses príncipes não eram homens que governavam aqueles respectivos países, não, eram entidades demoníacas, malignas, que eles tinham o objetivo de impedir a ação de Deus, ou a resposta de Deus, no caso ali de Daniel, porque Daniel orou a Deus, só que esses príncipes estavam impedindo que a resposta de Deus chegasse a Daniel naquela época. Ou seja, estavam tentando interferir em algo bom que vinha da parte de Deus para Daniel ouvir, que era a resposta à oração. Então, eles, os principais e potestades, que são entidades malignas, que são demônios, são hostes espirituais de mal que operam nessas regiões, nesses países, eles tentam impedir a ação de Deus para beneficiar alguém, que no caso ali seria Daniel. Então, eles agem dessa forma. E isso, naquela época, não existia apenas na Grécia e na Pérsia, existiam em todos os países que existiam naquela época. Então, isso era algo que acontecia mesmo. E esse relato que está em Daniel só mostra a realidade desse fato, que até a época em que o Senhor Jesus esteve aqui, habitando entre nós com graça e com verdade, cheio de graça e verdade, isso já existia também naquela época. O Império Romano tinha o seu principado, e em vários países daquela época tinham isso. Então, isso acabou de uma certa forma. Acabou quando? Na cruz, quando o Senhor Jesus disse: está consumado. Essa ação desses principados e potestades como entidades malignas, demoníacas, acabou para sempre. Isso é algo que está comprovado por textos das Escrituras. Inclusive, o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Vamos ler aqui o que o Senhor Jesus falou a respeito disso. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando o Senhor Jesus disse essa palavra, ele já tinha passado pela cruz, ele já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha sido ressuscitado. Então, quando isso aconteceu, quando a morte dele na cruz aconteceu, a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Por que foi dada na terra? Porque era na terra, ou seja, nos países em que essas entidades malignas, que são os principais potestades, operavam. Eles tinham uma certa autoridade em agir nessas nações até então. Mas, quando o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, toda a autoridade foi dada a ele. Ou seja, a autoridade foi tirada desses principais potestades e foram dadas exclusivamente ao Senhor Jesus para sempre. É por isso que ele está falando aqui que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então os principados e potestades não têm mais autoridade para agir dessa forma na terra. Não tem mais. Foi tirada deles. E foi dada totalmente e para sempre a Jesus. Isso é um fato que nós devemos entender. Por quê? Nós que estamos no Brasil, as pessoas que hoje estão nos Estados Unidos, em países da Europa, Ásia, África, Oriente Médio, enfim, em todos os continentes, em todos os lugares onde aqueles que estão em Cristo estão vivendo hoje, nenhuma dessas pessoas, mais nenhum desses países tem a ação de principados e potestades operando ali. Por quê?
toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus no céu e na terra. Agora, é só Ele que pode operar e agir nesses países, em todos os países do mundo. Então, isso é algo que está certo segundo as Escrituras. As Escrituras que nós lemos nos dão essa certeza, essa convicção de que isso é um fato histórico, literal, que está acontecendo até hoje. E vai ficar assim para sempre. Isso é algo bom, porque agora as nossas orações, elas são respondidas por Deus. Deus opera em nossas vidas todos os dias, sem impedimento algum. Ninguém mais pode impedir a ação de Deus a seu favor e a meu favor, ou a favor de qualquer pessoa. Isso é algo muito bom, que tem seus bons resultados acontecendo dia após dia, desde que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus no céu e na terra. Agora, Ele assumiu esse poder, essa autoridade, para agir, para ser o mediador, para ser aquele que intercede por nós diante de Deus. Ele tem essa autoridade para agir no céu e na terra, livremente, sem impedimento algum. Então, esse é o fato que nós devemos entender, porque não podemos mais dizer que hoje existe principados e potestades. Não podemos dizer, porque essa autoridade que eles tinham para agir já foi desfeita para sempre. E isso é algo que está escrito nas Escrituras. E eu vou ler aqui esse texto agora. Está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Os colossenses foram pessoas que creram em Cristo Jesus pela pregação do Evangelho. Eles se converteram, se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus. E para eles foi revelado esse fato que hoje nós devemos nos conscientizar também, da mesma forma que eles foram conscientizados quando essa epístola chegou até eles, da parte de Paulo, e foi lida diante deles. Aí eles ficaram conhecendo esse fato de que os principais e potestades foram despojados da autoridade que tinham até então sobre as nações. Então, esse texto é muito claro. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Está escrito assim: e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem que despojou os principados e as potestades? Quem? O próprio Senhor Jesus. E ele fez isso na cruz, quando ele disse: está consumado. Ninguém impediu que o Senhor Jesus chegasse até a cruz. Tentaram impedir dele chegar até a cruz. Os principados e potestades tentaram impedir que o Senhor Jesus chegasse até a cruz. Mas ele chegou lá, porque eles já sabiam, os principados e potestades já sabiam antecipadamente que se o Senhor Jesus morresse na cruz, eles seriam despojados da autoridade que tinham. E essa autoridade que eles tinham sobre as nações passaria exclusivamente para sempre ao Senhor Jesus. Então eles tentaram de tudo para impedir que isso acontecesse. Mas todas as tentativas deles de fazerem isso fracassaram. E o Senhor Jesus disse na cruz: está consumado. Então, a partir daí, todos os principados e potestades que existiam nas nações até aquele dia em que o Senhor Jesus morreu, foram despojados para sempre. Isso é o que está escrito aqui. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Então, eles foram colocados ao desprezo. Todos os principados e potestades que existiam na época foram colocados publicamente, foram expostos publicamente pelo Senhor Jesus ao desprezo. Ao desprezo de quem? De todas as pessoas
que estavam vivas naquela época e até as pessoas que iriam viver futuramente até o nosso século em que estamos hoje e daqui para frente também. Todas essas potestades e principados estão expostos ao desprezo publicamente. Então, cabe a nós desprezarmos esses principados e potestades a quem o próprio Senhor Jesus expôs ao desprezo. Isso é algo muito sério e importante que nós devemos nos conscientizar disso. O Senhor Jesus deixou todos os principados e potestades privados para sempre da posse de algo que até então eles tinham. E isso significa que o Senhor Jesus tomou a posse definitiva do despojo de todos os principados e potestades, a quem ele os expôs publicamente a uma total e permanente ausência de afeição e estima por parte de qualquer pessoa, e principalmente de si mesmo, quando os venceu e alcançou sobre todos eles a vitória na cruz. Então o Senhor Jesus derrotou todos os principados e potestades que existiam na época até então. De lá para cá, eles não existem, eles não têm mais autoridade alguma para agir no mundo, na terra, porque, como o próprio Senhor Jesus disse, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra para sempre. Agora ele assumiu esse poder. Esse poder pertence a ele, a mais ninguém. Então, ele é que domina agora. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para sempre. Então, ele tem autoridade para agir a hora que quiser, a seu favor, a meu favor, a favor de qualquer pessoa. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens, mais ninguém. Ele opera dessa forma. Ele opera a nosso favor, poderosamente, de forma eficaz, todos os dias. É assim que acontece. Ninguém mais pode o impedir de fazer isso. Porque toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Isso é um fato que está escrito aqui. E a igreja de Colossos foi conscientizada disso. Ficou sabendo dessa informação quando essa epístola foi lida diante deles. Hoje, você pode ler essa epístola e ter essa mesma certeza, essa mesma convicção, esse mesmo conhecimento que é dado a você através dessa epístola. Para você ficar conhecendo agora que isso realmente aconteceu. Como está escrito aqui. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele triunfou sobre esses principados e potestades na cruz. Não foi antes da cruz, nem depois, foi na cruz. Na cruz que tudo isso se fez. Na cruz que tudo isso se tornou realidade. Literalmente falando, é assim. Não há dúvida mais disso. Não deixe mais ninguém te enganar com esse papo de que existe príncipe nos Estados Unidos, de que existe um principado agindo nos Estados Unidos, em países da Europa, na Ásia, na África. Enfim, não existe mais. Porque eles já foram despojados de tudo isso. Já foram despojados publicamente. Já foram expostos ao desprezo na cruz. Quando o próprio Senhor Jesus triunfou sobre eles na cruz, ele os venceu para sempre. Os derrotou. A vitória foi feita na cruz. É isso que nós devemos entender, nos conscientizar hoje. Então, hoje, a ação do Senhor Jesus, a operação do Senhor Jesus, a cooperação do Senhor Jesus em favor das pessoas, está acontecendo todos os dias, sem impedimento algum. Tudo o que pedimos ao Pai em nome do Senhor Jesus, crendo recebereis, sem impedimento algum. Ninguém mais vai impedir isso aí. Ninguém pode. Ninguém mais tem autoridade alguma para impedir isso aí. Não existe mais principados e potestades que possam fazer isso em tempo algum. É isso que nós devemos nos conscientizar hoje. Porque não podemos mais dar legalidade a principados e potestades que já foram vencidas na cruz.
para sempre. Então, nós devemos agora glorificar ao Senhor Jesus, porque a Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós devemos glorificar a Jesus por isso. Ele assumiu esse poder, dado a Ele pelo próprio Deus. Então, isso é importante saber. Então, é necessário que possamos manter esse conhecimento, essa verdade literal em nossas vidas, para que não possamos cair em engano algum. Então, esse texto é muito esclarecedor. Ele tira as dúvidas, ele esclarece, ele nos traz esse conhecimento. Essa é a verdade que está escrito e não vai mudar em tempo algum. Então, agora cada um de nós agora pode viver tranquilo, sabendo dessa informação. Então, é isso que eu queria falar aqui a respeito disso hoje, para que possamos entender isso de forma unânime. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.